Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, amado, precioso, consolador, Espírito Santo de Deus. Mais um dia vivido e vencido na presença do nosso Deus. Nós declaramos em nome de Jesus as bênçãos do Senhor, o favor do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre aqueles que estamos clamando, que estamos entregando diante da face do Senhor. Que Deus venha liberar sobre as nossas vidas a libertação, que o Senhor libere sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Haja cura, haja restauração na saúde, haja restauração financeira, haja restauração de perdão entre as famílias, em nome de Jesus. Espírito Santo, queremos, Pai, declarar e consagrar o nosso dia e todas as coisas no poder e na direção do Santo Espírito de Deus. Senhor, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai, por causa da tua maravilhosa bondade, misericórdia sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso nós não podemos parar de buscar a face do Senhor enquanto nós podemos o achar, porque Ele trabalha, o Senhor Ele se compadece, Deus Ele ajuda, o Senhor Ele fortalece, o Senhor Ele nos sustenta, Ele que é a nossa fortaleza e a nossa rocha. Não dá para pararmos de buscar a face do Senhor, de se alimentar com pão vivo que desceu do céu, parar de se alimentar, de buscar a Cristo Jesus e a sua palavra. Não podemos, a nossa vida não pode ser uma vida de fraqueza, uma vida de lamentação. Não, nós temos que ter a fé viva no poder do nosso Deus, que Ele está fazendo e muito além do que a gente imagina. Ele nos ama, Ele te ama. Senhor, queremos declarar, declare: Senhor Jesus, eu te amo. Deus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Ele nos ama, querido. Você é agraciado, você é agraciada porque você carrega a presença do Espírito Santo, a nossa riqueza, o nosso tesouro, o reino de Deus sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor, que se compadeceu dos pecadores e nos lavou, nos purificou, nos perdoou e jogou todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Você que pode, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, no verso 14. Nós estamos no propósito com o tema: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. E a palavra do Senhor diz, no capítulo 1, no verso 14, diz: Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Olha que interessante. A palavra do Senhor nos ensina no dia de hoje sobre o profeta Jonas. Vai falar sobre a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Porque veio até o profeta Jonas a palavra do Senhor, dizendo para ele: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Veja bem, o profeta recebeu uma direção do Senhor, uma missão, um propósito para a salvação, para o arrependimento da cidade de Nínive. O Senhor, Ele confiou a ele o trabalho do reino de Deus. Mas Jonas, ele não se levantou para ir cumprir a direção e a palavra que o Senhor trouxe a ele. Jonas, ele se levantou
para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. O Senhor mandou ele ir para Nínive e ele pagou o preço da desobediência. Jonas, ele pagou o preço de fugir da missão, de fugir do chamado, de fugir do propósito. Tinha muitas almas ali que estavam esperando, espiritualmente falando, por conta do decreto de que Deus já tinha confiado a ele para ir clamar para que aquele povo desse ouvido à voz do Senhor e viesse a se arrepender. Tinha muitas almas naquela cidade que iriam receber da parte do Senhor as suas misericórdias. Mas Jonas, o profeta, decidiu fazer contrário ao que Deus mandou. Então o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava para quebrar-se. Queridos, quantas pessoas? Eu quero te perguntar se você já ajudou um desobediente. Ou então se você já foi um desobediente. Porque quando nós, sem discernimento, nós colocamos as mãos sobre a vida de alguém que está desobedecendo, e aqui na palavra nós entendemos que em alguns casos os desobedientes não são os que não conhecem os caminhos do Senhor. Em algumas situações, o desobediente não é alguém que não tem noção, que não tem entendimento do seu chamado. Às vezes, em alguns casos, situações que nós passamos de prejuízos, por exemplo, e o prejuízo pode ser de nervoso, o prejuízo pode ser de uma divisão numa casa, o prejuízo pode ser numa empresa, pode ser em várias questões relacionadas à nossa vida. Quando nós estendemos a mão para um desobediente, nós começamos a enfrentar essa tempestade que se levantou por causa da desobediência do profeta. Então a palavra do Senhor diz que foi grande a tempestade, a ponto que o navio estava para quebrar. E ele ainda desceu, mesmo com toda a situação, ele desceu e ele foi dormir no porão do navio, se deitou e ficou lá no sono profundo. E aqueles homens que estavam no navio, os marinheiros, eles clamavam cada um ao seu Deus. Eles começaram a lançar no mar as suas fazendas, eles começaram a lançar no mar tudo aquilo que eles estavam carregando, vamos se dizer, trazendo nos dias de hoje as suas malas. Eles estavam jogando as suas roupas, eles estavam jogando tudo que eles estavam ali carregando. Imagina o tamanho do prejuízo na vida de cada um que estava dentro daquele navio. Mas Jonas, que sabia que estava fazendo o contrário do que Deus disse, ele foi dormir. Assim fica a vida do desobediente, que tem consciência que está desobedecendo, que não está mais querendo fazer o que Deus mandou, que não está mais querendo se submeter à vontade do Senhor, ao processo, a cumprir o propósito. Ele entra num sono profundo e sabe que ele está fugindo. Por que eu estou trazendo sempre, repetindo que a pessoa sabe? Porque nesse texto nós vemos isso, e tem pessoas que podem estar passando situações de prejuízos por conta de um desobediente, que sabe, que conhece a palavra do Senhor, mas tem fugido do propósito. Então, diz que ele entra num sono profundo. Essa pessoa prefere começar a fingir que nada está acontecendo, mesmo vendo e sabendo. A pessoa entra numa situação de escravidão da mente, que a pessoa não se importa mais, só vai vivendo, só vai deixando acontecer, mas a tempestade está lá, mas os problemas estão lá. Tem pessoas desobedientes que saem dos caminhos do Senhor,
deixa de cumprir o seu propósito, a vida está dando errado, as coisas estão dando errado, às vezes casamento acaba se separando, aí tudo aquilo que conquistou vai se perdendo. Tem pessoas que vão perdendo o carinho dos filhos, tem pessoas que investe no negócio, não dá certo, leva um golpe, compra alguma coisa e quebra, está no meio daquela tempestade. O desobediente, aquele que conhece a palavra do Senhor, está fugindo da presença de Deus e as coisas estão dando tudo errado, mas a pessoa não sai do sono profundo. E o pior que não atinge só o desobediente, atinge também os que estão em volta do desobediente, acabam passando por situações prejudiciais por conta da atitude daquele que não quer obedecer à voz de Deus, e não é porque não sabe. Então a palavra do Senhor diz que cada um dizia ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Eles procuraram saber o que estava acontecendo, por que eles estavam passando por tudo aquilo. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, porque razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vem? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? Entenda, até eles entenderam que ele não era um homem comum. Até os homens que estavam naquele navio entenderam que ele tinha uma comissão, uma autoridade, algo maior, diferenciado, para que tudo aquilo tivesse acontecendo. Então eles fizeram essas perguntas e Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Olha só, os homens falaram com Jonas: por que você fez tudo isso? Imagine só aqueles homens pensando, indignados, dizendo: nós perdemos as nossas coisas, as coisas de valor, as coisas que nós estávamos levando nessa viagem, o navio quase quebrando, as pessoas se desfazendo das suas coisas e ele lá dormindo no sono profundo, tranquilo. E os homens perguntaram: por que você fez isso? Porque a pessoa que está no sono profundo, queridos, eles não conseguem nem entender que as pessoas que estão ao seu redor também acabam sofrendo por causa da sua desobediência, por causa da sua imprudência, por causa de atitudes que não eram para tomar, por causa de uma situação de cabeça quente. Eles não pensam nas pessoas, na sua família, por exemplo, que é a primeira coisa onde o diabo ele procura destruir na vida do ser humano, destruir a sua dignidade, destruir o caráter. Então as pessoas, o desobediente acaba nem entendendo que ele vai também atingir as pessoas que provavelmente até ele ama, quanto mais as outras pessoas. Então nós aprendemos muito nesse texto e eles perguntaram o que eles tinham que fazer e disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei, olha só o verso 12, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Olha que interessante, ele acaba confessando e assumindo que tudo aquilo estava acontecendo, todo aquele prejuízo estava acontecendo, toda aquela situação horrenda. Imagine como que estava a fúria do mar, tão grande que engrossava cada vez mais, ficava mais forte a tempestade. Eu imagino balançando aquele navio e Jonas sabendo disso, e ele estava lá, escondido, lá no porão dormindo. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais, e os homens tentando. Eu imagino aqueles homens e todos aqueles, quem sabe mulheres, quem sabe crianças, estavam naquele navio. Então
Diz o verso 14 que nós lemos: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aqueles homens, eles clamaram. Aquela tempestade, a fúria das águas do mar, só cessaram depois que o desobediente foi lançado daquele ambiente. A fúria, tudo se acalmou, todo aquele prejuízo emocional, o medo, o pavor que aqueles homens, e como eu falei, quem sabe crianças, mulheres estavam naquele navio, cessou quando o desobediente foi lançado do navio. Ele foi para o mar. Então a palavra do Senhor diz que eles clamaram ao Senhor e pediram a Deus, rogaram a Deus que eles não viessem a perecer mais por causa de Jonas. E eles pediram que o Senhor não colocasse sobre eles o sangue inocente, porque o Senhor fez como era conforme a sua vontade. Olha que lindo! Então o Senhor, ele envia um grande peixe para que viesse tragar a vida de Jonas. Olha quantas situações a desobediência de Jonas causou. Eu creio que a misericórdia do Senhor, ela é tão grande, que por conta também daqueles homens que se humilharam, que rogaram diante da face do Senhor, Deus envia aquele grande peixe. Olha como a oração, queridos, tem poder. Até aqueles que não serviam ao Senhor dos Exércitos, eles fizeram sacrifícios, eles fizeram votos, e eles pediram para que Deus não cobrasse deles o sangue inocente, porque eles lançaram Jonas daquele navio, não porque eles queriam, não porque foi por maldade, mas eles reconheceram a soberania de Deus. E Jonas, que é o profeta, estava no seu sono profundo. Aqueles homens que não tinham profundidade de vida com Deus reconheceram a grandeza da glória de Deus, e Jonas, o profeta, estava naquele sono. Queridos, em nome de Jesus, nós temos que pedir ao Senhor que não venha deixar a casa perecer, situações, prejuízos acontecer por causa da vida de um desobediente, de uma pessoa que sabe do seu chamado, que sabe que tem que obedecer pai e mãe. Tem coisas que nós não temos que pôr a nossa mão. O desobediente, ele sabe que está dando prejuízo, e às vezes a gente quer usar alguém que está desobedecendo a ordem do Senhor, que está causando prejuízo, independente do grau que seja. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar, pedir ao Senhor que, se nós que estamos ouvindo temos desobedecido a voz do Senhor, Pai, eu quero rogar e clamar junto com os meus irmãos e pedir perdão, Senhor, por cada direção, Deus, que cada propósito e missão que o Senhor nos confiou, e a gente tem tomado uma rota diferente, e a gente tem pagado pela desobediência. Meu Deus, Senhor, nos perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, a desobediência de não dar ouvidos à voz do Senhor. Eu quero pedir perdão, Senhor, por conta, Pai, de alguma desobediência que trouxe prejuízo às pessoas que nós amamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa, Pai. Alinha o nosso coração à rota da Tua missão. Alinha o nosso coração, nosso entendimento, os nossos pés à rota do propósito que o Senhor nos confiou sobre as nossas vidas. Se a missão
Se a missão de Deus, querido, é pregar na tua vida, ministra a palavra do Senhor. Se Deus tem falado ao teu coração para você louvar, louve e adore o nome do Senhor. Se Deus tem colocado no seu coração para você ajudar o próximo, que da sua renda você ajude um vizinho, ajude alguém que está passando por necessidade, ajude. Se o Senhor colocou no teu coração para você abraçar alguém, para você dar uma palavra, contar o seu testemunho, faça o que Deus tem mandado, porque vidas irão ser transformadas, vidas irão receber as misericórdias do Senhor, e aquelas vidas podem se arrepender e reconhecer a Cristo. Aqueles homens reconheceram ao Senhor dos exércitos, o Deus dos hebreus. Quantas pessoas Deus, o Senhor, Ele já confiou sobre a minha vida e a sua vida, falar da palavra de Deus, falar das curas, falar do que Deus tem feito, para que aquelas vidas sejam tocadas também, venham conhecer a Cristo. Então você que tem fugido da missão que Deus te confiou, saia desse sono em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda esse sono, essa inércia do teu coração, do teu pensamento, em nome de Jesus. Que você não fuja mais da presença do Senhor, em nome de Jesus, Pai. E agora eu clamo junto com os meus irmãos também, Pai. Senhor, tem misericórdia e que venha cessar, Senhor, se caso algum desobediente, Pai, trouxe prejuízo, se nós colocamos as mãos na vida de um desobediente, Senhor, nos perdoa, Senhor, por ter desobedecido a voz do Senhor e não ter tido, quem sabe, até discernimento. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa. Nós rogamos, Pai, que não seja cobrado sangue inocente, Pai, das nossas mãos, diante das atitudes que nós vamos tomar a partir de hoje. Queridos, eu já vivi isso. Às vezes a gente acolhe um desobediente, as coisas começam a quebrar, você começa a ter prejuízo financeiro, como eu falei, não é só financeiro, é prejuízo espiritual, é briga dentro de casa, as pessoas começam aquela confusão, aquela divisão, é tantas coisas que acontecem quando a gente quer fazer o papel que só Deus pode tratar. Só Deus é que pode transformar. Então, em nome de Jesus, vamos buscar a sabedoria e discernimento de Deus, porque o desobediente, só Deus é quem pode tocar naquele coração e arrancar esse sono profundo. O nosso papel é orar, clamar ao Senhor, buscar a direção, e aquilo que nós podemos fazer, vamos fazer na direção do Senhor, como o Senhor direcionou ao profeta. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, fique com essa palavra, em nome de Jesus, e que nós façamos que nós venhamos refletir sobre a nossa conduta e pedir ao Senhor a revelação, para que aquilo que tem trazido prejuízo venha a ser consertado e que venha a cessar na nossa vida. Uma coisa é o processo que nós passamos para que o nosso coração seja tratado, alinhado e aperfeiçoado na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E outra situação são tempestades aonde são causadas prejuízos por conta da desobediência. São duas coisas diferentes. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.